Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Hoje fui incumbido dessa missão, de ministrar a palavra aos nossos corações e que o Espírito Santo possa trazer revelações que são do alto e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os nossos corações. Gostaria que você estendesse as mãos para cá e me abençoasse, amém? Que você possa abençoar a minha vida e pedir para Deus ter misericórdia de mim, compaixão de mim, trazer revelações, sabedoria, entendimento, que o Senhor possa guardar minha família, que o Senhor possa guardar a minha casa, que o Senhor possa guardar a minha vida, que o Senhor possa guardar a casa e a família de cada um de vocês, que as nossas mentes estejam totalmente envolvidas, conectadas nos céus, e nós já repreendemos toda e qualquer ação do inimigo, nós repreendemos todo espírito de dispersão, todo espírito que tenta trazer enfermidade, nós repreendemos agora, confusão na mente, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, e pedimos que o Senhor nos traga bons ouvidos e um coração como uma terra boa e uma terra fértil, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da importância de ter uma mente renovada, amém? Do que uma mente renovada ela pode gerar nos nossos corações, que uma mente renovada, ela é importante, o que ela traz de benefício para cada um de nós, porque eu acredito que quando nós, através da sabedoria que o Espírito Santo dá, amém? Nos traz uma lucidez e uma mente, amém? Através do Espírito, que seja uma mente rápida em absorver as coisas celestiais, nós conseguimos dar respostas muito mais rápidas a tudo aquilo que o Senhor nos pede, amém? E o apóstolo Paulo, ele traz lá em Romanos 12, amém? Não precisa abrir não, vou ler aqui na minha Bíblia, no versículo 1 e 2, amém? Que fala assim, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando aqui o apóstolo Paulo, quando nós atingimos vamos dizer assim, um nível de uma mente renovada, e não nos amoldamos com as coisas desse século, nós conseguimos chegar e encontrar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Por quê? Porque Paulo já fala numa escala perfeita, porque é bom se torna agradável, e o que é bom e agradável se torna perfeito, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que, para nós entendermos um pouquinho a respeito de mentalidade renovada, você precisa entender o que aconteceu lá atrás, que fez com que o ser humano viesse a ter uma mente totalmente degradada, e uma mente pervertida, perversa, má, e muitas vezes desequilibrada, amém? E quando nós falamos de renovação, no dicionário a palavra renovação fala ação de fazer com que algo fique como novo, e ato de se modificar para excelente, para melhor, amém? Então esse é o processo de renovação da nossa mente. Lá em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 26 e 27, a Bíblia fala sobre a criação do homem, amém? De um homem que foi criado a partir do pó da terra, que Deus vai lá e sopra o fôlego de vida sobre o homem. Só que existe diferença, você precisa entender, entre criação e formação do homem, amém? Lá em 26, 27 eu disse que o homem foi criado,
Só que lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai falar que Deus formou o homem e depois retirou a mulher da costela, formando ela. E aqui a Bíblia fala que um e outro se unem, abandonando a sua casa, pai e mãe, né? Eles se unem e se tornam uma só carne. Ou seja, agora o homem se torna imagem e semelhança de Deus. Vocês vão entender um processo um pouquinho, vocês vão ter uma compreensão mais ou menos do que é ser imagem e semelhança de Deus. Eu vejo Deus como uma grande comunidade, amém? Aonde tem Pai, Filho e o Espírito Santo numa só pessoa, num ser, amém? Então é um Deus trino que é um só. Então o homem, quando foi criado, ele era um ser individual. Então ali ele ainda não era a imagem e a semelhança de Deus, porque imagem e semelhança de Deus eu consigo ver quando juntou o homem e a mulher, e dois se transformaram em um, sendo semelhantes àquilo que Deus é e àquilo que Deus determinou. É a semelhança e a imagem de um Deus vivo. É como se fosse uma família, amém? Nós vemos Deus como uma família, e depois Adão e Eva como uma família só, e ali eles conseguiram ser a imagem e a semelhança de Deus. Só que lá no capítulo de número 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz que a serpente, a mais sagaz de todos os animais que lá estavam, fez com que Eva viesse a experimentar de algo que Deus tinha determinado que ela não viesse a fazer. E ali começa o processo da queda, pastor Lucas. Ali começa um processo onde o homem começa a se corromper. E o que acontece lá? Amém? E eu e você temos que entender algo. O homem conseguiu acreditar mais no que o diabo falava, do que daquilo que Deus determinou. Porque a serpente chega para o diabo, né, através da serpente, chega para Eva e fala assim, ó, o que Deus falou para você? Eu vou conjecturar aqui, tá? Vou fazendo uma fala bem simples e fácil para a gente entender. O que Deus falou para você? Aí a mulher responde, que eu não venha comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão eu vou morrer. Aí a serpente olha e fala assim, ixi, fica tranquila, você não vai morrer não, pode comer, né? Porque se você comer, você vai se tornar como Deus. Foi isso que Deus falou para Eva? Não foi. Então ela já tinha uma ordem específica, mas ela acreditou naquilo que o diabo estava falando para ela. E o que o diabo fez? O diabo foi lá, trouxe a palavra modificada para o ambiente onde Eva estava, e Eva comeu. O que o diabo quis dizer? O diabo quis dizer assim, ó, sabe o que acontece? Pode comer, porque um dia eu estava lá do lado de Deus, eu desobedeci a Deus, fui rebelde com Deus, Ele me trouxe aqui para baixo e eu não morri. Você vê, eu não morri, então pode fazer igual, que eu tenho certeza que Ele não vai matar você. E o que ela fez? Provou, leva para Adão, e Adão também prova, e lá começa o processo da queda do homem, amém? Então, como eu disse, o homem conseguiu acreditar mais no diabo do que em Deus, e eu e você temos que entender que o nosso maior fracasso é ter sucesso em algo que nos afasta de Deus. O maior fracasso de Adão e Eva foi se afastar daquilo que Deus tinha como palavra determinada. Ou seja, começou agora uma deturpação da mente humana. E a Bíblia fala que daqui a pouco Deus chega lá e fala assim, Adão, Adão, onde você está? Aí Adão responde o quê? Senhor, ouvi tua voz, fiquei com medo. Só que a Bíblia fala que eles costuraram uma forma e colocaram para tampar agora os seus órgãos genitais, a sua intimidade, vamos dizer assim, né? E tampou. Mas, quando a Bíblia fala a respeito de nudez, amém? Nós temos que entender que não é uma nudez física, mas é uma nudez espiritual e uma nudez moral. Porque a Bíblia fala que agora ambos se sentiram envergonhados por aquilo, e fizeram essa pano e cozeram, e costuraram em si.
dizendo que, a partir de agora, eu não tenho confiança em você, Adão, e eu, Adão, não tenho confiança em você, Eva, e nós também não confiamos mais naquilo e temos medo daquilo que Deus pode fazer. Ou seja, foi naquele momento em que a mente humana começou agora a ter uma referência não mais de Deus, mas sim agora do diabo. O homem começou a ter o diabo como maior referência sobre a sua vida, porque antigamente eles viam o que Deus fazia, e tinha somente referências de bondade, de coisas boas, de coisas que falavam a respeito de Deus, mas agora eles começam a ter como referência e exemplo o que o diabo trouxe para eles fazerem. Então a queda trouxe uma individualidade, a unidade, amém, que eram dois, se torna em singularidade, e o homem se torna um ser individualista. O que eram agora, começou uma queda, e o homem agora começa a se encontrar numa constante guerra, de um para com o outro. E o que acontece? Adão estava se escondendo da sua companheira, e um se escondendo do outro, está lá em Gênesis 3, versículo 7, e o homem rompeu com Deus e deixou de ser a imagem de Deus. Então vamos recapitular. Primeiro, nós morremos, porque se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, pastor, o que Deus falou que ia acontecer conosco? Nós morreríamos, e essa morte espiritual aconteceu. Segundo passo, nós passamos a ter vergonha um do outro. Terceiro, rompemos com Deus, e Deus deixa de ser a referência de certo ou errado. E quarto, deixamos de ser imagem e semelhança de Deus, para ser agora, infelizmente, imagem e semelhança daquilo que não presta para as nossas vidas. E o que acontece? Nós precisamos entender o processo do que o ser humano precisava de um Salvador, porque desde o início a Trindade já existia. Posso ouvir um amém? Só que existia agora um processo de uma queda que necessitava de uma restauração, porque Deus não criou o ser humano para ficar distante dele, mas Deus queria sempre que o ser humano tivesse conexão com a sua mente. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, e essa conexão foi rompida nesse período da queda, e agora nós precisamos de um Salvador. Para quê? Para remir nossos pecados, erros, e cobrir a nossa nudez, para que nós venhamos a voltar a ter confiança um no outro, amém? Então o que acontece? Jesus vem para remir a humanidade, Jesus vem para trazer agora uma nova mentalidade, e a Bíblia cita lá, desde o início, Novo Testamentário, que ela vem contando todos os papéis, toda a caminhada de Cristo, de que Jesus, desde criança, até os seus 33 anos, mais ou menos, de idade, até onde ele é levado aos céus, depois de cumprir todo o propósito que acontece. Mas nessa caminhada, até os seus 33 anos, Jesus ele vem trazer uma nova mentalidade, Rafa, para aqueles que lá estavam. Mas Jesus ele traz uma nova mentalidade de uma maneira meio que agressiva e violenta para cada um de nós, porque hoje você vendo o que acontece através das Escrituras, beleza, agora você imagina eu e você, vivendo naquela época, o teor de religiosidade e de crença que existia, se Jesus aparecesse naquele momento, como que eu e você reagiríamos? Jesus veio para transformar a mentalidade. Então Jesus ele vem demonstrando um novo conceito. Então Jesus ele tocava nos mortos, sendo que era proibido, e trazia vida. Lembra do caixão que via direto, o esquife vinha de encontro com Jesus, a morte de encontro à vida.
E a morte não prevalecia, porque aonde a vida de Cristo estava, tudo que estava em volta tinha que transformar-se através da vida. Então Jesus tocava, o morto ressuscitava, o leproso vinha na direção de Jesus, e Jesus não se afastava, tocava no leproso, o leproso tocava nele, e o que estava em Jesus, passava para o leproso. Aí você vê paralíticos sendo levantados, você vê cegos enxergando, você vê um ciclo de diversas coisas acontecendo, e Deus relatando, Jesus relatando tudo isso, em sua caminhada, em sua vida. E uma coisa interessante que nós devemos entender, é que o homem sempre teve sede de Deus, sempre teve sede em Deus. Você vai lá em João, você vai ver que tem o início falando de uma questão do batismo, aí você vai lá, segundo capítulo, vai falando de outra história, aí vai falando de Nicodemos, falando de nascer de novo, aí vai falando de cada situação, até chegar na mulher de Samaria, que ela está na beira de um poço, e o que ela, Jesus vem, pede água, e você vê que desde lá do Novo Testamento, se você for compreender e entender, você vai ver o seguinte, que lá no Antigo Testamento, todas as vezes que tinha um poço envolvido na história, tinha um relacionamento de intimidade que ia começar. Você percebe isso? Lembra de Moisés? Aí depois você vai lá, Isaac, não é toda essa situação que vai acontecendo de um relacionamento, e naquele momento, o Senhor também estava iniciando um relacionamento com aquela mulher, dizendo para ela assim, até agora disseste bem, tivesse 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu, mas você vai entender que esse que chegou aqui, ele vai saciar a tua sede, você nunca mais vai procurar em homens aquilo que você só vai encontrar em mim. Então todas as carências que nós temos, elas são supridas apenas em Jesus Cristo. Olha para o teu irmão aí, amém? Principalmente você que está um tererezinho com alguém aí, eu quero te dar um alerta, irmão. Você nunca vai encontrar numa mulher, vai encontrar em homem a felicidade. Você encontra em Cristo a felicidade, e você torna essa pessoa feliz através de Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos ter uma compreensão de algo. E eu quero pregar agora, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 8. Amém? Vou deixar fluir do Espírito. Amém? Até guardei o esboço, porque tudo que eu anotei aqui, eu sei que o Senhor quer fazer algo diferente. Eu tenho que estar submisso a isso. Lucas 8, no versículo de número 40. Amém? Quero ler contigo. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, pede ajuda aí para o seu irmão. Amém? Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-o que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava lá certa mulher que havia 12 anos, fala comigo, 12 anos. Aí continuo eu. Vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, fala assim, por trás dele. Continuo eu. Tocou na borda, fala assim, borda. Amém? Do seu manto, imediatamente cessou sua hemorragia. 45 diz, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei, porque de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo,
e contou porque tinha tocado nele e fora instantaneamente curado. Então Jesus me disse: filho, a tua fé te curou, vá em paz. Amém? Uma coisa muito louca nós temos que entender na história, sabe, Carminhos? E a gente precisa viajar, até mais ou menos, eu lembro, né, não vou abrir aqui, mas eu lembro de uma ministração que o pastor Lucas fez lá no encontro, que a gente faz uma viagem, né, e eu costumo ler a Bíblia fazendo essas viagens, amém? Viajar na história e ter uma compreensão daquilo, amém? Então eu quero que você viaje comigo até onde essa mulher estava. Uma coisa interessante, queridos, é que a Bíblia fala sobre as leis que eram instituídas por Deus, e lá em Levítico capítulo de número 15, não precisa abrir e ler, no versículo 25 a 28, vai contar o que acontecia nos dias de um fluxo de uma mulher, quando a mulher entrava no seu período de menstruação, que ela era tirada do seu ambiente, e era separada para um novo ambiente, um ambiente diferente, ficava lá até que naquele tempo, período dos seus dias de menstruação cessasse, e depois ela fizesse todo o processo que a Bíblia declara que tem que fazer, ela voltaria para a sua família, para o seu ambiente familiar. Só que a Bíblia fala que essa mulher sofria de hemorragia num período de 12 anos. Você imagina só, você saindo da tua casa naquele dia, e falando assim: daqui 8 dias nós nos encontramos, e você sai, e vai para esse lugar, e não volta mais. Aí passa o 8º dia, você não volta, o 9º dia você não volta, o 10º dia você não volta, 11º, 5 meses, 8 meses, 10 meses, e você não volta para o teu ambiente familiar, passando anos nesse ambiente. Imagino que essa mulher, né, a Bíblia não fala se tinha ou se não tinha filho, mas eu imagino poderia não ter, vendo os sonhos de mulheres que passavam no seu ciclo mensal de menstruação, voltava lá, e daqui a pouco essa mulher sumia por um período de 10, 11 meses, aí daqui a pouco essa mulher voltava no ciclo de menstruação e falava assim: você não sabe, meu filho nasceu. E começava a contar e ouvindo as outras pessoas contar várias histórias para ela. Imagina o coração dela como devia estar, como foi dilacerado, como foi arrebentado o coração dessa mulher, não sofrendo somente as dores físicas, mas sofrendo a principal das dores, que é a dor emocional, que é a alma detonada, fragmentada, a alma totalmente ferida. Eu fico imaginando o quanto essa mulher sofreu. Mas a Bíblia relata que um dia, um cabeludo, barbudo, está passando pela cidade. Só que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo de número 9, no versículo de número 20, 21, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui, Mateus 9, 20 e 21, que essa mulher ela começa a ter uma motivação, amém? Ela começou a gerar uma motivação em si, que diz assim, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei, fala comigo assim, dizia para si mesmo. Essa mulher estava mudando o jeito dela pensar, porque até então ela só escutava a história de outras pessoas contando. De repente, eu imagino que essa mulher começa a ouvir assim, umas histórias de pessoas chegando e falando assim: você não sabe o que está acontecendo em Israel, tem um homem que está dizendo que ele é o Messias, e ele toca nas pessoas, as pessoas são curadas, ele dá ordem para os enfermos são curados, ele toca nos mortos, os mortos se levantam, ele vai dando ordem, os demônios vão embora, ele traz vida em meio à morte, todo o cenário começa a ser transformado, e aquela mulher começa a dizer a si mesmo: meu Deus, se eu tiver apenas a oportunidade de
saber onde esse homem está e dar um toque, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E eu imagino que essa mulher começou a falar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a mentalidade enferma já começou a ser transformada numa mentalidade transformada, começou a ser renovada pela esperança de que um toque em Cristo ia curar a tua vida. Ou seja, gerou em si motivação. O primeiro passo para eu e você ter uma mentalidade renovada é começar a motivar a si mesmo, dizendo: o dia pode ser mau, mas vai terminar bem. Eu tenho uma economia aí fora ruim, mas economista não é profeta. Eu posso ver o meu país passando de mal a pior, mas eu sou no reino de Deus. A enfermidade veio, mas do jeito que veio, Jesus pode transformar em cura, gerando motivação em si. Começar a gerar motivação no próprio coração. E a Bíblia fala que essa mulher, dando continuidade no texto para que eu e você venhamos entender, ela fala que, se eu tomei, fala assim no versículo 43, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vivia sofrendo hemorragia, e já tinha gastado todos os seus recursos, e ninguém pôde curar. Ela chegou por detrás de Jesus, e a Bíblia fala que ela tocou na borda do seu manto. Lá em Números, capítulo 15, a Bíblia vai falar a respeito de um negócio chamado tzitzit, amém? Que é os fios da borda do manto. Vocês já viram o manto? Amém? Já viu o manto de que eles usavam na época? Tinha umas bordinhas, brancas, azuis, douradinhas embaixo, e lá, segundo, nunca parei para contar, né, estou por base de estudo, dizem que lá tem 613 fios, amém? Representando as 613 leis do Antigo Testamento. Dessas leis, 365 leis eram proibitivas, e o restante das leis eram leis permissivas, que Deus permitia que viesse a fazer. Então, o manto, ele tinha uma representatividade para cada uma daquelas pessoas, para cada um daqueles que usavam e também daqueles que viam. O manto do Caifás era bonito, o manto de outros que passavam era bonito, podia ser até mais bonito do que o manto de Jesus. Mas o que importava aqui não era o manto, mas quem estava vestindo o manto, quem caminhava com aquele manto, e quem estava andando com aquele manto. E a mulher observou: se eu tocar, ou seja, se eu tocar onde existe a lei, onde existe a palavra, eu posso ser curada. Mas mal sabia ela, que não era a lei, não era a lei que ia curá-la, era um negócio chamado graça que ia curá-la, algo que estava se iniciando como novo, que era uma novidade para todo mundo. E a Bíblia fala que essa mulher chega por detrás e toca na orla do manto, e imediatamente ela é curada. A Bíblia fala que instantaneamente essa mulher foi curada. E algo que é muito louco, que eu e você tem que entender, que tudo o que aconteceu nesse trecho está totalmente nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Porque em Zacarias capítulo 8, depois vocês lêem, vai falar que haverá um dia, o profeta está profetizando, que estarão judeus caminhando, e pessoas agarrarão na barra do manto dos judeus e falarão assim: eu quero o Deus que você tem, eu quero servir o Deus que você tem. E essa mulher, ela começa a trazer a existência na sua mente de algo poderoso, ou seja, ainda lá, no lugar que onde ela estava, separada, ela já estava gerando um milagre dentro de si. Fala para o teu irmão assim: não é um local, é a tua mente.
Posso ouvir um glória a Deus? Não é vir para a igreja que você vai vir ser curado. Não é vir para a igreja que a sua vida vai ser mudada. Entenda, eu vou falar para você, você vai compreender. Não é vir de quarta a domingo que você vai ser transformado. Quem transforma eu e você é Jesus Cristo. Na tua casa você pode receber um toque de Cristo. Aqui nós estamos aprendendo em unidade sobre Cristo. É muito importante esse ambiente. Posso ouvir um glória a Deus? Para relacionamento, para aprendizado, para comunhão, para tudo, para ouvir sobre a palavra de Deus é importante. Mas verdadeiro relacionamento é dentro do teu quarto. Hoje, eu fui ter um tempo de oração à tarde, e eu dobrei o joelho, diante de uma situação que aconteceu, eu falei, Senhor, comecei a orar, e falei, Jesus, dentro de mim, ou melhor dizendo, em mim pode existir 3 eus, o que eu acho que eu sou, Lucas, o que as pessoas acham que eu sou, e o que o Senhor sabe que eu sou. Existem esses 3 eus dentro de mim, e muitas vezes, um desses eus, quer falar através de mim, principalmente o meu, o que eu acho que eu sou. Mas, lembra que eu falei que na queda, a nossa identidade foi tirada? Quem nós realmente éramos, ou melhor dizendo, quem realmente nós somos, fomos quebrados. Amém? Existe algo que eu e você precisamos entender, né? Como que é o nome da tua esposa, Lucas? Estela, né? Como que é o nome do teu esposo? Lucas. Quem deu esse nome para vocês? Hã? Mamãe? Alguém escolheu, ok? Assim como eu não tive a opção de escolha do nome da minha filha, minha esposa foi lá, vai ser Beatriz, pronto, acabou, né? Ela que manda, então, ainda bem que eu não estou sozinho, pastor, glória a Deus, e ela determinou o nome, para você ver que nem a nossa identidade, o nome que você tem, realmente é o nome que Deus tem para você, porque lá em Apocalipse a Bíblia fala que Deus vai te dar uma pedra, e lá estará o teu nome, a tua verdadeira identidade, aquilo que você realmente é. Então na queda nós perdemos tudo isso, e essa mulher também tinha perdido a identidade, porque você vê que às vezes, na Bíblia nem o nome dela é citado, e eu imagino que lá, como que deveria ser lá no meio do povo? Aquela que está lá, 12 anos sangrando, aquela pecadora, aquela que carrega maldição, aquela que não vai poder ter uma família, que não vai poder ter filhos, que não vai ter uma geração adiante. A mentalidade daquela mulher tinha sido bombardeada por um monte de coisa. Só que daí Jesus chega na história, irmãos. Está passando, só que a história fala que não se iniciou com essa mulher. A história diz que começa com a filha de Jairo, doente, à beira da morte, e morre. E essa menina tinha quantos anos? 12 anos. E a mulher estava quantos anos? 12 anos. Isso aqui o pastor até ministrou a gente um tempo atrás. Fala de ciclo, de geração. Amém? Deus estava curando uma geração para dar início a uma nova geração. Mas não é isso que eu quero me atentar. Eu quero voltar aqui para que eu e você venhamos entender algo. E a Bíblia fala que de repente essa mulher vai, imagina nas suas forças pequenas, toca lá na orla do manto, de repente é curada. Jesus olha e fala assim: quem me tocou? Aí ela assustada, fica lá acuada, e de repente os discípulos, imagina que poderia ser Pedro falando, né, Senhor, né? É Pedro, né, que fala, né? Quem tocou, Senhor? Tem tanta gente aqui, olha a multidão que está te cercando, e você
Quer perguntar quem tocou? Pedro, porque quem me tocou não tocou normalmente, quem tocou em mim conseguiu arrancar de mim poder. Posso falar algo? Às vezes você está tentando tocar Deus de todas as formas, mas até hoje você não conseguiu arrancar o poder de Deus. Você não conseguiu arrancar o poder dele. Por quê? Porque a tua mente ainda está sendo uma mente cauterizada pela queda. Porque existem verdades que diz a respeito de você, e você consegue acreditar mais nas verdades, ou melhor, nas mentiras que o diabo fala ao teu respeito. Das coisas que o diabo sopra diariamente através de pessoas, sobre o teu ouvido, ou até mesmo através de demônio, sobre você. Eu lembro que quando eu entrei para cá, teve um dia que eu entrei por essas portas, e eu não estava com dor na perna, né? Eu sofria dores intensas, muitas dores terríveis, tomava quase mais de 500 comprimidos por mês, e estava sobrecarregando o meu estômago, e um dia nós estávamos no churrasco, né, pastor, lá na casa de Eliseu, o pastor ministrou algo, e aquilo marcou meu coração, e o pastor falou assim: Léo, a realidade que você vive não é a realidade que Deus tem para você. Que eu falei que tinha um remédio, não sei se o senhor vai lembrar disso, pastor, que me trazia o mesmo gosto e a mesma sensação que a cocaína trazia antigamente para mim. Aí o pastor falou assim para mim, assim: mas essa não é a realidade que Deus tem para você. Saí de casa, fui para cá, saí da casa do pastor Eliseu, fui para minha casa, e depois de um tempo eu me adentrei por essas portas, e o pastor fez aquela oração: pessoal, vem para cá, vamos orar. E o Alan veio, orou por mim, e ele falou assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: Alan, não estou com dor nesse momento, mas eu quero, e eu vim aqui, que eu já parei de tomar remédio, já faz mais ou menos tantos dias, que eu já não tomo mais nenhum remédio, e tem noites que são dores intensas, mas hoje eu estou sem dor. Aí ele orou por mim, e falou assim: continua a declarar. Aí saí daqui, pastor Felipe, fui para casa, dormi de boa, segundo dia de boa, terceiro dia de boa, quarto dia de boa, quinto dia de boa, sexto dia de boa, um mês de boa, 2 meses de boa, 3 meses de boa, sumiu, não tive mais dores, 500 e tantos comprimidos eu deixei de tomar, né? Eu tenho uma cirurgia que vai ser marcada no mês 7, mas eu estou orando, pastor, até lá para Deus me curar, eu não preciso operar, porque o Deus que começou a boa obra, diz que Ele é fiel e justo para terminar, para aperfeiçoar, ou seja, eu estou numa grande obra, mas em todo tempo o diabo fica dizendo para mim assim, muitas vezes, tem a oração, pastor, e algo interessante, que eu chego aqui para orar, no meio do caminho o diabo vai falar assim para mim, assim na minha cabeça: você vai orar, mas você está doente, você vai orar, e o que está acontecendo? Mas automaticamente a gente tem que repreender: ei, diabo, o espinho da minha carne não impossibilita eu ainda tocar as pessoas através de Jesus. O que eu estou passando, o que eu estou vivendo, não impede que outras pessoas, porque não é a minha condição física que determina o que Cristo quer fazer, não é a minha condição financeira que determina o que Cristo quer fazer, não é o meu emocional que vai determinar o que Cristo vai fazer. Se Cristo quiser fazer, Ele vai fazer e pronto. E aquela mulher, ela entrou com 3 situações aqui. Jesus pergunta: quem me tocou? Daqui a pouco Jesus fala: alguém me tocou. E lá no final, Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, você pode ter entrado por essas portas como quem, no processo você se tornou alguém, mas você vai sair daqui como filho de Deus. Você vai sair daqui como filho e como filha de Deus, como herdeiro celestial.
Ou seja, a mentalidade que tinha no passado, de uma mentalidade caída, onde Adão acreditou e Eva acreditou mais do que o diabo falou. Hoje nós estamos aqui para declarar algo sobre mim e sobre você. Existem verdades que anularam todas aquelas mentiras de Satanás, dizendo que você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é um povo santo, um povo escolhido, você é sacerdote, você é profeta, você é rei, você é rainha. Deus te tirou do monturo para sentar entre os príncipes do seu povo. Existe uma realidade diferente para mim e para você. E eu quero declarar algo, e se você tiver juízo, você vai receber. Posso ouvir um amém? Nós estamos vivendo num tempo de aceleração. Posso ouvir um glória a Deus? E eu falei isso um dia e vou repetir. O que Deus tem para fazer na sua vida numa década, Ele vai fazer em poucos meses, em nome de Jesus. Por quê? Porque existe uma aceleração profética sobre a nossa nação. Se você for perguntar para quem ora aí, né, quem tem o seu tempo de oração e que cuida dessa parte da igreja, você vai entender. O Brasil está passando por uma aceleração profética. Eu e você estamos num ambiente profético. Então, o ambiente profético vai determinar algumas coisas, mas o seu posicionamento vai determinar todas as coisas de acontecer. Porque quando eu e você nos posicionamos da maneira correta, nós vivemos coisas grandiosas e poderosas. Ou seja, o que aquela mulher gerou no ambiente de dificuldade, ela trouxe a luz diante de Cristo. E quando ela tocou em Cristo, ela recebeu. Ela tocou na palavra, ela tocou no Senhor, e a graça alcançou aquela mulher, e a virtude, o poder de Deus, eu imagino entrando nas entranhas daquela mulher, cerrando toda a hemorragia, dizendo assim: aonde você passava pingando morte, aonde você for agora, você vai passar gerando vida. Um outro cenário de mente transformada, é um pouquinho antes aqui, que a Bíblia fala sobre o endemoniado gadareno, ou Gerazeno, como dependendo da sua tradução. A Bíblia fala que aquele homem estava lá, cemitério, túmulo, lança no fogo, lança na água, cemitério, túmulo, e de repente Jesus Cristo vem, os demônios olham e falam assim: o que você quer comigo? Fora do tempo, ainda não é chegada a nossa hora. Jesus, é sim. Aí eles olham e falam assim: me manda para os porcos. Aí Jesus fala: então vai. Aí os porcos vão, se lançam lá sobre o abismo, e a Bíblia fala que esse endemoniado agora está assentado aos pés, ouvindo Jesus falar. Uma mente que estava aniquilada, algemada, encarcerada por causa de demônios, agora está assentado. Quem vivia nu, você lembra que eu falei lá atrás da nudez? Esse homem também estava nu. Ei, olha para o teu irmão e fala assim: o que eu vou te dizer é forte, não fica bravo comigo não. Fala assim: você sem Deus é pobre, cego, nu e desgraçado. Na palavra, irmão, fica bravo comigo não. Amém? Um homem sem Deus é pobre, cego, nu e desgraçado. Por isso que esse homem estava vivendo dessa maneira, nu, se jogava, vivendo no cemitério, caindo no fogo, caindo na água, vivendo uma vida totalmente desgraçada. Só que encontrou Jesus Cristo, e Jesus Cristo deu uma ordem, e daqui a pouco ele está sentado. Só que daí vem uma coisa que me chama a atenção. Ele chega e fala assim: Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus fala assim: vai, volta para a sua cidade. E ele volta para a cidade e conta os seus feitos. Posso falar? Se fosse nessa geração tão mimimi que é hoje, se chegasse Jesus, imagina que o pastor Cleiton é Jesus, eu chego aqui e falo assim: Jesus, deixa eu ir contigo.
Aí o pastor Cleiton falou assim: não, licença, meu, você não quer que eu ande com você? Não vou mais para essa igreja não. A geração de hoje é uma geração tão fraca emocional, que não entende que tem alguns nãos, que estão impulsionando para alguns sims lá na frente. É uma geração tão fraca emocional, que não compreende, que o parar de Deus na sua vida, não é para que as coisas não dê certo, é para te conservar em vida. Então você tem que compreender isso, meu querido. Aí esse endemoniado vai e anuncia Jesus Cristo em 10 cidades, a Bíblia fala que toda Decápolis ouviu falar de Jesus Cristo, por causa desse homem. Mas por quê? Porque ele falava? Não, porque o que aconteceu na vida dele foi tão poderoso, que ele calado, ele pregava a Cristo. Porque quem viu esse homem, do estado que estava, e vê o que é hoje, e o que estava sendo naquele momento, conseguia enxergar que ele foi tocado por um algo. E posso falar, o que mais essa geração aí precisa, não é do que você fala de Cristo, é do que eu e você venhamos expressar de Cristo. É do que eu e você venhamos portar como Cristo. É a maneira com que nós vamos se tornar, através de entender que eu e você fomos formados para viver uma realidade daquilo que Cristo tem para mim e para você. E que realidade é essa? Você é mais do que vencedor. Você, como eu disse, você é um povo escolhido. A enfermidade não tem que ter lugar no teu corpo, ela pode até vir, mas nós devemos orar para que a nossa fé aumente, e nós sejamos tomados por uma fé inabalável, e de uma maneira tão violenta e absurda, que venha gerar algo poderoso nos nossos corações. Que eu e você venhamos ter a compreensão de algo, que tudo o que essa palavra de Deus diz, ela há de se cumprir. Promessas e decretos de lábios proféticos para com a tua vida, também vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. O ciclo que você estava vivendo, por causa de tanto bombardeio que estava acontecendo na tua mente, de coisas que o diabo estava falando que você não vai conseguir, eu quero te dizer que hoje é um dia muito bom, para que você se posicione e entenda que existe uma realidade em Cristo, e essa é a realidade que eu e você vamos viver. A doença vai ter que ir embora, os vícios vão ter que ir embora, os cativeiros já são obrigados a ir embora, porque a Bíblia fala que Jesus levou cativo o cativeiro. Sabe o que está dizendo aqui? Jesus levou a gaiola e o passarinho, tudo junto. Ou seja, levou tudo. Eu e você temos uma vida de libertação e liberdade. E eu quero declarar algo, amados. Se preparem para viver um período de grande fome de Deus, de grande sede de Deus, de se adentrar pelas portas do seu quarto, e você dizer: Senhor, eu só saio daqui quando eu tocar e for tocado pelo Senhor. Eu só saio desse ambiente quando eu sentir a tua glória. Senhor, eu só saio daqui quando algo começar a acontecer e eu sentir que algo está acontecendo. Sabe por quê? Porque é um tempo de nós entendermos que a nossa mentalidade já nos enganou muito, e é tempo de nós agora começarmos a enganar Satanás, dizer: Satanás, sai daqui, porque eu vou viver tudo aquilo que Cristo tem para a minha vida. É queimar por Jesus, é chapar por Cristo, como vocês dizem, né? É chapar por Jesus, é sentar numa mesa, e o que é compartilhado na mesa é o pão vivo que desceu do céu, é tocar, sair daqui. Eu estava escutando uma mensagem hoje, aquelas traduções antigas de Leonard Ravenhill, né? Leonard Ravenhill, alguma coisa assim. E ele disse que um homem estava indo condenado à forca, e o capelão estava levando ele,
E o capelão que estava levando ele, e esse homem não acreditava em Deus, esse homem não acreditava em Cristo, e o coração desse homem era mau, era duro. E de repente o capelão ia lendo as escrituras, numa frieza muito grande. É John Peace, o nome desse homem, que estava sendo condenado. E de repente, esse homem olha para esse capelão e fala assim: você acredita no que você está lendo? Aí o cara, por quê? Porque se eu acreditasse no que você estava lendo, eu não estava lendo dessa maneira que você estava lendo, dessa frieza e dessa mornidão. Porque se eu acreditasse em tudo o que você está falando, eu anunciaria Jesus de joelhos em cima de caco de vidro para toda a Inglaterra. Mas você, nem você acredita como eu vou acreditar. E nós estamos vivendo numa época assim, em que as pessoas não acreditam porque eu e você não estamos demonstrando o que nós acreditamos. Isso eu falo a começar de mim, amém? Porque a nossa mente está na graça, mas vivendo com uma mente da lei, uma mente que é num período de remissão, vivendo numa mente do período da queda, acreditando mais no que o diabo diz, no que pessoas mais intencionadas dizem, do que aquilo que o Senhor diz, e do que as pessoas que vêm nesse altar, ou que tenham algo de Deus de bom, falam para você. Por quê? Porque você quer andar muito pela sua vista, e quem anda por vista, não anda por fé, e quem não anda por fé, não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não consegue agradar as pessoas que estão aí fora. O reflexo tem que ser Cristo, irmãos. Eu e você temos que refletir Cristo. E eu quero te dizer, a história do teu passado não importa mais. O que aconteceu ontem já não importa mais. Hoje eu orei: Senhor, a unção de ontem foi necessária para ontem, mas eu preciso de uma unção para esse momento que eu estou vivendo agora. Amanhã, de novo: Senhor, eu preciso de uma nova unção, que unção é capacitação, para esse dia que eu estou vivendo hoje. E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, todos os dias uma unção fresca, todos os dias uma unção nova, todos os dias uma mentalidade nova, todos os dias pedindo: Senhor, renova a minha mente, renova a minha mente, renova a minha mente, renova a minha mente, porque o que o diabo diz não é verdade ao meu respeito. Gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Eu quero que você ore a Deus. Não precisa vir à frente, não precisa, se quiser ajoelhar, se quiser deitar, se quiser correr, é uma liberdade. Mas eu só quero te pedir que você faça uma oração a Deus. Peça para Deus renovar a tua mente, para que você comece a acreditar verdadeiramente no que o Senhor diz a teu respeito, para que as verdades de Deus comecem a tomar lugar diante de todas as mentiras de Satanás, as acusações sendo encerradas, aquilo que você viveu no passado, chega, irmão, viva o novo. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo ciclo. Hoje Deus escolheu eu e você. Só de você sair da tua casa para vir para cá, demonstra que você tem fé e que você já gerou algo de motivação em você. Mas essa motivação tem que aumentar. Está calejado diante de tanto tempo,
parece que nada acontece. Pede para você viver algo novo, algo diferente, para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus comece a se cumprir sobre você. Que o Espírito de Deus comece a trazer a lembrança aquilo que te traz esperança. Começa a declarar versículos que vêm na tua mente. Começa a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Começa a declarar: Senhor, eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Começa a declarar: porque Deus me amou de tal maneira. Começa a declarar que você é mais do que vencedor, mais do que vencedor. Começa a declarar que você tem a mente de Cristo. Começa a declarar que você pode todas as coisas através de Cristo que te fortalece. Começa a declarar que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Começa a declarar que o teu casamento é uma bênção, que a tua esposa é uma bênção, que o teu esposo é uma bênção. Começa a declarar que seus filhos são bênçãos. Começa a declarar que o seu ministério é um ministério ativo em Cristo. Mas pastor, estou parado. Começa a declarar. Começa a declarar que você tem uma aliança com o Senhor. Começa a declarar que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas e você está no meio. Começa a declarar que o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si todas as suas enfermidades. O castigo que você pode estar vivendo, Ele já levou e tem paz para a tua vida, e uma paz que excede todo entendimento. Começa a declarar que a sabedoria do alto já está sobre você, que você possui uma mente repleta de sabedoria, que você nasceu para vencer, que você nasceu para voar nas asas do Espírito, para ter experiências diárias com o Senhor. Começa a expulsar os demônios que atormentam a tua vida através da autoridade do sangue de Jesus Cristo. Começa a declarar: diabo, na minha família não mais, maldição hereditária não mais, ciclos que estavam vivendo até aqui, de desistências, de divórcio, não mais. A partir de hoje, nós estamos tomados pelos mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Que a humildade, a mansidão esteja sobre o teu coração. Orgulho, soberba, altivez estão expulsos das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Realidades e verdades dos céus ativadas em nossa mente. Pede uma ativação da sua mente. Fala: Senhor Jesus, ativa a minha mente nas tuas verdades. Ativa a minha mente. Me faz voltar a acreditar em todas as promessas e em todas as verdades.